nome é poderoso e não há outro nome comparado ao teu, Senhor. O teu nome é sobre todo nome, Jesus. Não há nada que prevaleça diante do teu poder, do teu senhorio, Senhor, sobre nós, sobre as nações, sobre céus e terra. O teu senhorio acima dos céus, nos céus, na terra e abaixo da terra. Tu és o Senhor sobre todas as coisas. E nós declaramos o teu senhorio. Oh, nós reconhecemos sobre nós o teu senhorio. Oh, nós reconhecemos, Senhor. Santo é teu nome, poderoso nome, Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Aleluia! Não há Deus poderoso como o nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia! Boa noite a todos. Na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de celebração online da segunda IPR Curitiba. Eu sou o pastor Valdinei Terra, pastor titular dessa igreja. E louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por esse ministério de louvor que nos traz louvores que nos conectam à presença do nosso Deus. Também quero agradecer a todos que estão aqui na equipe, fazendo com que este culto chegue até o seu lar de uma maneira maravilhosa, que você possa cultuar a Deus conosco nesta noite. Glórias a Deus. Exaltado é o nome do nosso Deus. Eu quero, neste momento, trazer uma mensagem ao seu coração, que está compondo a série de mensagens desta série deste mês de junho. Nós estamos numa série chamada Ainda Não É o Fim. E hoje eu quero ministrar a terceira série desta mensagem com vocês. Ainda não é o fim. Você que não acompanhou todas as séries de mensagem, todas as mensagens que compõem essa série, você pode voltar lá no Facebook, na página da igreja, segunda IPR Curitiba, ou no Instagram também, @2IPR Curitiba, você que está acompanhando. Retorne lá os domingos anteriores, você vai estar acompanhando a série dessa ministração, Ainda Não É o Fim. Hoje eu quero ministrar a terceira mensagem desta série, e para mim é uma alegria, é um privilégio poder ministrar ao seu coração esta palavra. Louvamos que Deus, Ele é invencível, Ele é poderoso e não há outro Deus como nosso Deus. E somente Deus é que nos faz vencer nesse tempo que nós estamos vivendo.
a sensação que nós temos é que o mundo todo, ele está, parece assim, desordenado. Está uma confusão, né? Parece que o mundo, os dias que nós estamos vivendo, parece que dá aquela sensação de que parece que o mundo está de cabeça para baixo, parece que tudo está fora do lugar, parece que a gente tem aquela sensação assim de que a saúde, a política, a educação, a igreja, está tudo fora do seu devido lugar. E na verdade o que o mundo está passando, um momento tão complicado que nós estamos vivendo na nossa sociedade, não só no Brasil, mas em todo o mundo, mas isso afeta todos nós individualmente, porque nós estamos inseridos neste mundo, né? E afeta a gente porque assim, ninguém estava preparado para um momento como esses. Ninguém tinha talvez traçado um planejamento para esse ano, dizendo, eu acho que esse ano vai acontecer alguma coisa que vai me desestabilizar. Na saúde, na política, na educação, na igreja, nas famílias, ninguém tinha se preparado para viver um momento como esse. E o que nós pensamos é que vem à nossa mente isso diariamente, né, para que esta série de acontecimentos, esta situação que nos traz desespero, que confunde todas as pessoas, a minha ansiedade todos os dias é que essa fase passe logo. A minha oração, o meu clamor, o meu pedido, os meus pensamentos, neste momento é que essa fase passe logo. E tem dia que eu estou tão ansioso, acredito que por conta desta fase, tem dia que eu estou assim passando um momento que eu acordo e falo assim, meu Deus, parece que a mente não pensa outra coisa e o desejo do meu coração é que passe logo. Porque vai trazendo confusão na mente e vai trazendo até mesmo incertezas. Eu não sei se você tem passado dias assim, mas como seres humanos, nós, desconfiados que somos, queremos saber as cenas do próximo capítulo, não é assim? A gente está hoje, vivendo hoje, mas nós estamos pensando assim, o que vai acontecer amanhã? Porque o desempenho do dia de hoje não foi tão bom, pensando em tudo que nós estamos vivendo. Então nós pensamos assim, poxa, será o que me aguarda o dia de amanhã? E nós queremos algumas vezes trazer o dia de amanhã para hoje. Ou pular a fase, pular de uma vez para amanhã, para depois de amanhã, porque na nossa ansiedade, na nossa preocupação, nós ficamos pensando assim, quais são as cenas dos próximos capítulos, né? E a gente fica pensando, o que vai acontecer amanhã? E você e eu não admitimos toda a situação que veio à nossa mente. Nós não admitimos passar por um momento assim. E vem à nossa mente algumas vezes, não sei se vem à sua mente, mas vem à minha mente. Fala assim, por que Deus não resolve isso de uma vez por todas? Por que Deus não se manifesta com o seu poder, com a sua autoridade e põe fim a todos esses vírus, que a vida volte à normalidade? Porque Deus não se levanta com poder, com autoridade que nós sabemos que Ele tem, nós confiamos nisso. Porque Deus não se levanta e põe fim a tudo isso. Por mais que nós às vezes não admitimos, mas nós pensamos, onde Deus está querendo chegar com tudo isso? O que Deus está querendo nos ensinar? O que Deus está querendo fazer? Eu não sei onde Deus está querendo chegar. E nós ficamos pensando nessas coisas. E vem à nossa mente algumas vezes também, algumas perguntas, não sei se vem à sua mente. Assim, o que vai acontecer? Como vai ser o dia de amanhã? Como vai ser o próximo mês? Como vai ser o final deste ano? Como vai ser o ano que vem? E nós ficamos nos perguntando, será que o corona vai me pegar? Será que eu vou morrer? Será que alguém vai morrer? Será que é o fim da humanidade? Né? Os mais extremistas talvez pensariam, será que agora que vai acabar o mundo?
Será que todos vão ser infectados realmente? Será que vão morrer pessoas próximas a nós? Isso tudo vai nos consumindo, vai nos deixando com incertezas, vai nos deixando com a mente confusa. E o desejo do nosso coração é que Deus se manifeste com um poder sobrenatural e põe fim e resolva toda essa situação. A realidade é que você e eu, não queremos admitir, mas você e eu, feitos de carne, ossos e incertezas, queremos saber o dia de amanhã. É certo que nós queremos ter certeza do que vai acontecer no outro dia, ou queremos ter certeza para onde Deus está nos conduzindo, para onde Deus está me levando. Imagine que se você pegasse carona com uma pessoa e eu sentasse ali no banco do carona, você é motorista e alguém dirigindo, e você fala assim, puxa, que vontade de pegar o volante. Ou que vontade de saber para onde ele está indo, não sei para onde está me levando, ou porque não vai por esse trajeto, esse caminho aqui é melhor, é menos congestionado, é mais rápido. E às vezes nós pensamos assim, na nossa vida espiritual, na nossa vida cotidiana, porque Deus não se manifesta? Se eu pudesse fazer alguma coisa para ajudar Deus, para mudar a história, para mudar a situação, para pôr fim a este problema. São incertezas, são situações que nos trazem confusão, que nos trazem dúvidas, mas a notícia boa é que ainda bem que a Bíblia, ela não nos deixa desamparados. Ainda bem que a palavra do Senhor, ela nos dá respostas quanto a essas crises de incertezas, de dúvidas, de confusões que nós temos. Ainda bem que a Bíblia, ela nos traz um conforto, um refrigério ao tratar destes assuntos que muitas vezes nos afligem. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, primeiro capítulo, 2 Timóteo 1:12. 2 Timóteo 1:12. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essas são as palavras do apóstolo Paulo ao Timóteo, inspiradas pelo Espírito Santo. Assim como nós, o apóstolo Paulo, um homem que teve os mesmos sofrimentos que nós temos, ainda mais, uma intensidade muito maior. O apóstolo Paulo sofreu na sua carne, no seu físico, na sua alma, no seu espírito. O apóstolo Paulo era um homem como qualquer um de nós, sujeitos às fraquezas, sujeitos às mesmas necessidades, sujeito às aflições, assim como nós. O apóstolo Paulo, um dia ele foi escolhido por Jesus. Ele era o perseguidor da igreja, ele se tornou um discípulo de Jesus, um apóstolo. Assim como eu e você, escolhidos por Jesus, escolhidos para sermos discípulos de Cristo. Um dia Jesus se manifestou ao apóstolo Paulo quando ele estava no caminho de Damasco, com cartas ali de autorização para perseguir a igreja, para fazer com que a igreja sofresse. Mas Jesus reverteu a história e chamou o apóstolo Paulo para ser um apóstolo, um pregador do evangelho, assim como eu e você. E dentro desta missão, dentro desta jornada de fé do apóstolo Paulo, ele enfrentou diversas situações que afligiram tanto o seu físico quanto a sua alma, o seu espírito. Certa vez o apóstolo Paulo disse que ele sofreu pelo amor de Cristo. Ele também disse que sofreu por fazer com que as pessoas recebessem o evangelho. E ele disse certa vez que as dores que ele sofria se comparava a uma dor de parto, para que Cristo fosse gerado em cada pessoa. Certa vez também ele, relatando um pouquinho daquilo que ele passou, ele disse que ele havia sofrido naufrágios,
havia sofrido perseguições, afrontas, sofrido açoites. Ele disse que ele passou frio, que ele passou fome, que ele passou sede. Mas ele também disse uma palavra que ficou marcada para toda a nossa vida, não só para a vida dele, mas para nós também. Quando ele diz assim: olha, eu sei passar necessidade, eu sei ter abundância, mas eu sei de uma coisa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo sabia que ainda que ele sofresse, e essa certeza que ele tinha, ainda que ele passasse momentos de dificuldades, ele tinha uma convicção: que Deus não o abandonaria. Ele tinha uma convicção que Deus estava com ele, que aquele Jesus que se apresentou a ele naquele dia, em que a vida dele foi transformada, passando de um homem perseguidor da igreja, religioso, para um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, pregador do Evangelho. Ele sabia que esse Jesus que um dia tinha vocacionado ele, escolhido ele, enviado ele, estaria com ele até o fim da sua vida. O apóstolo Paulo também sabia, ele tinha convicção, ele não tinha dúvida de que as aflições que acontecem na nossa vida não são sinônimos de que Deus nos abandonou. O apóstolo Paulo sabia de que, ainda que ele sofresse açoites, e ainda que a morte dele estava muito próximo, ele sabia que Deus estava com ele. Quando ele escreve esta segunda carta ao jovem Timóteo, dando algumas instruções, ele vai dizer assim: Timóteo, eu não tenho vergonha, Timóteo, de pregar o Evangelho. Timóteo, saiba de uma coisa, Timóteo, você é líder na igreja. Você precisa saber de uma coisa, Timóteo, que eu não tenho dúvidas da minha vocação. E você não pode ter dúvidas da sua vocação. Você não pode ter incertezas na sua vida, Timóteo. Paulo está dizendo ao Timóteo: Timóteo, eu estou convicto de que tudo que eu passei porque Deus me instruiu, e eu estou cumprindo, acabando a minha carreira, guardando a minha fé, de acordo com aquilo que Deus escolheu e propôs que eu fizesse. Ele diz no final dessa carta, dizendo assim: Timóteo, eu já estou sendo derramado como libação, como oferta. Ele está dizendo assim: Timóteo, os meus dias estão contados. Quando ele escreve esta carta, ele estava num isolamento. Ele estava muito pior que uma quarentena, muito pior do que preso dentro da sua própria casa. O apóstolo Paulo estava preso. E o pior, ele estava preso, não é porque ele cometeu um crime, havia cometido um crime digno de morte. Ainda que ele tivesse cometido um crime, como se fosse Jesus, considerado um criminoso, Paulo estava preso em Roma, porque ele era pregador do Evangelho, por uma causa boa. Mas ele era convicto de uma coisa: que ele não se envergonhava daquilo que ele estava fazendo. Ele não se envergonhava de estar preso por pregar o Evangelho. Ele não se envergonhava de dizer ainda: eu sou discípulo de Cristo, eu sou apóstolo de Cristo, ainda que ele estivesse preso. Ainda que ele estivesse preso. O apóstolo Paulo estava lá em Roma, e quando ele escreve essas cartas, tanto de Timóteo quanto as demais cartas pastorais, as epístolas que ele vai escrever, ele está dizendo: eu posso estar preso, mas a palavra de Deus não está presa. Eu posso estar ainda preso, mas eu estou convicto de uma coisa: eu posso continuar sentindo a presença de Deus, vivendo a presença de Deus, pregando a presença de Deus, pregando o Evangelho a todos aqueles que precisam, ainda que eu esteja preso. Mas por que Paulo? Será porque Paulo tinha tanta segurança? Fico pensando, se fosse você ou se fosse eu, será que a gente teria tanta segurança? Estar preso injustamente aos olhos da sociedade, da humanidade. Um homem que estava preso injustamente, estava preso simplesmente por querer que Jesus fosse gerado dentro das pessoas. Ele estava preso simplesmente porque ele queria que as pessoas abandonassem uma vida de pecado.
Ele estava preso simplesmente porque ele queria ver a sociedade sendo transformada. Ele queria ver aquele que roubava não roubando mais. Aquele homem que abandonava o lar, que fazia coisas erradas, que vivia na imoralidade, que tivesse a sua vida transformada. Ele estava preso simplesmente porque ele rodou o mundo da época dizendo: Jesus é quem salva, quem dá esperança da vida eterna e faz você viver com Ele eternamente. Ele estava preso simplesmente porque ele não queria ver pessoas sendo condenadas ao inferno, sendo mortas injustamente, pessoas sendo condenadas ao inferno por conta do pecado, por conta de não conhecer a palavra e o poder de Deus. Simplesmente. Eu fico pensando, se fosse eu, na situação de Paulo, eu acredito que eu ficaria revoltado. Talvez eu ficaria com muitas dúvidas, muitas incertezas, dizendo: será que o que eu fiz de errado para eu estar preso? Talvez se eu tivesse ido por outro caminho, talvez se eu tivesse mentido para o rei, para o imperador, para o oficial, talvez se eu tivesse manipulado, feito qualquer outro jeito, ou talvez se eu nem tivesse aceitado este evangelho. Eu não sei como seria se você estivéssemos na condição do apóstolo Paulo, mas o que trazia tanta segurança para este homem? Porque esse homem estava tão seguro do que ele estava fazendo, da sua conduta, mesmo estando preso. Por que ele estava tão seguro? O texto nos responde. Ele sabia em quem ele tinha crido. Ele diz assim: porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso. O apóstolo Paulo tinha certeza e que Deus, Ele não falharia. Era inconcebível para Paulo pensar que Deus pudesse falhar, mesmo ele estando preso, mesmo ele estando sem a sua liberdade física. O apóstolo Paulo sabia que Deus jamais falharia. E por isso que em outra carta ele vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei em quem tenho crido, eu sei quem me dá força. Em outra ocasião ele diz assim: quando estou fraco, aí é que estou forte. Ele sabia de que quem estava com ele era aquele que havia chamado e que não tinha abandonado, não abandonaria e nunca falharia. Mesmo sabendo que a sua partida estava muito próxima, ainda que, segundo a história, o que restava para Paulo era ser decapitado, ter o seu pescoço cortado. Sua cabeça seria cortada, separada do seu corpo. É isso que aguardava para o apóstolo Paulo. Mas será porque Paulo tinha tanta convicção? Paulo, ele não tinha dúvidas de quem estava com ele. Paulo não tinha dúvidas. Ele sabia que mesmo estando preso, ele não tinha feito nada de errado para que ele estivesse preso. Ele tinha convicção de que Deus estava com ele. Paulo estava convicto que Deus, que tinha o separado, fortaleceria ele. E se Deus quisesse livrar ele da morte, livraria. E se Deus não quisesse, ainda na sua morte ele glorificaria ao Senhor. Ainda na sua pior aflição, ele glorificaria ao Senhor. Porque em certa ocasião ele diz assim que para ele, se ele ficasse vivo, seria lucro. Porque ele poderia pregar o evangelho, mas se ele morrer, também seria um lucro. Porque ele estaria com Jesus. Esta era a convicção que o apóstolo Paulo tinha. Eu não sei, mas às vezes parece que falta um pouco dessa convicção no nosso coração. De saber que ainda que eu sofra, ainda que eu passe momentos de dificuldade, ainda que eu passe momentos que parece que vai ser o meu fim, eu tenho que estar convicto de que o Deus que me escolheu há alguns anos ou alguns dias, o Deus que me separou para ser o seu discípulo, para ser pregador da sua palavra, para ser servo dele, o Deus que me escolheu, ele vai ou me dar o escape, ou vai me levar para estar com ele eternamente. Eu preciso ter essa convicção e descansar nessa convicção.
Eu não posso estar hoje com incertezas, achando Deus me abandonou. Deus não está mais comigo. Essa luta que vem sobre mim é porque Deus me abandonou, Deus virou as costas para mim. O apóstolo Paulo foi um homem convicto. E por ter tanta convicção, ele influenciou muitas e muitas pessoas da sua época. A ponto de onde ele chegar, com mais um discípulo, as autoridades, as lideranças da região falam assim: chegou aqueles que vêm alvoroçando o mundo. E chegou até nós aqueles que vêm fazendo uma bagunça em todo lugar. Porque onde o evangelho chegava, onde a palavra chegava através desses homens, vidas eram transformadas. Pessoas que faziam magias, pessoas que eram idólatras, pessoas que faziam coisas erradas, abandonavam tudo aquilo. Pessoas que eram dominadas por espíritos imundos, por espíritos malignos, eram libertas, tinham sua vida transformada. Então por isso que alvoroçava o mundo da época. E este homem era convicto, ainda que algumas vezes ele foi apedrejado, ele sofreu, ele foi perseguido, mas ele não abandonou a sua fé. Ele não estava com dúvida de que Deus não estava com ele. Ele sabia, ele tinha certeza de que Deus estava com ele hoje, estaria com ele amanhã. Deus estava com ele nesta missão, e na missão de amanhã Deus estaria com ele também. E por conta dessa convicção, o apóstolo Paulo alcançou muitas vidas para Cristo. Mesmo em meio a tantas dificuldades, ele continuou servindo a Deus, pregando o evangelho, fazendo discípulos para Cristo. Timóteo é um deles. Sabe, meus irmãos, nós também precisamos ter convicção do Deus que nós servimos.